Boa noite a todos, queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe, nos dê sabedoria para termos um bom entendimento sobre as reflexões que serão trazidas hoje. O tema proposto para hoje encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8. Esse capítulo 14 tem como tema: honrai ao vosso pai e à vossa mãe. Os laços de sangue não criam forçosamente laços entre espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque ele é pré-existente a este corpo material. O espírito anima este corpo. E os nossos pais, então, nos fornecem esse material genético, esse invólucro. Diante disso, nós temos as nossas características físicas, a cor dos nossos cabelos, dos nossos olhos, enfim, as nossas características corporais. E o que ele quer dizer quando ele fala que o espírito não procede, do espírito? Quando o Pai Criador, Deus criou o homem, criou todos iguais, primitivos, simples e ignorantes. As nossas características que nós temos hoje em nossa vida terrena, nessa reencarnação, são resultado das nossas sucessivas vidas terrenas. Porque foi através da reencarnação de várias vidas corpóreas que nós fomos aprimorando os nossos espíritos através das nossas escolhas. Porque Deus, Pai bondoso e misericordioso, nos deu livre-arbítrio. Por isso podemos ter a certeza de que todos estão no lugar que devem estar, vivendo a vida que devem ter. Ninguém está aqui por engano. Essa é sempre a nossa melhor reencarnação, porque ela vem do resultado das nossas escolhas. E se o progresso, a evolução do homem é inevitável, é o destino de todos nós, através de cada reencarnação, nos melhorarmos, conclui-se que essa vida terrena que nós estamos vivendo hoje é a nossa melhor reencarnação, considerando que é o resultado da evolução de várias existências terrenas. Mas como nós vamos falar um pouquinho sobre as famílias. Nós temos dois tipos de família. Nós temos a nossa família consanguínea, que é aquela onde nós nascemos, onde nós vivemos as nossas experiências, e nós temos a nossa família espiritual. O que seria essa família espiritual? Normalmente são espíritos afins, que já se conheciam de outras existências, que têm prazer em estar junto porque possuem afinidades, porque já viveram experiências juntas e que estão aqui para se auxiliar. Na nossa família,
pode acontecer de existirem espíritos, pessoas que não conseguem um bom relacionamento. Pode encontrar uma família muito unida e de repente aparece alguém que dá a impressão de vir degringolar aquela união. E por que isso acontece? Para nós entendermos melhor isso, vamos partir do conceito de família, de onde vem a origem da palavra família. Família vem do latim famulus, que significa servos. Então, nosso primeiro entendimento é o de que todos somos servos dentro de uma família, no sentido de um servir ao outro, de um ajudar o outro, no crescimento espiritual e evolutivo. Entre uma reencarnação e outra, no espaço de tempo que nos encontramos no mundo espiritual, no plano espiritual, nós estamos sem o véu de sentimentos mais terrenos, mais carnais, como é o caso do egoísmo, da vaidade, que acaba afetando nossas decisões aqui na Terra. Porém, quando rasga esse véu pela consciência, quando nós desencarnamos, quando nós estamos na erraticidade entre uma vida e outra, a nossa consciência é mais clara, nós conseguimos rever os nossos atos, nós conseguimos perceber os nossos acertos, os nossos erros, e pela nossa consciência, que é aonde está a lei divina, nós temos a necessidade de reparar os erros que nós cometemos. E diante disso, nós fizemos um plano reencarnatório para vir cumprir aqui numa outra vida terrena. Só que por misericórdia divina, quando nós reencarnamos, nós temos o esquecimento do nosso passado, nós temos o esquecimento das nossas vidas passadas, dos nossos atos e dos nossos erros. E por isso, nós acabamos nascendo nessa família que nos traz, normalmente, espíritos simpáticos, mas às vezes, como prova, um desafeto. Para que eu possa, convivendo com esse desafeto, corrigir e reparar algum mal-entendido, alguma maldade, algum evento que possa ter acontecido anteriormente. A lei é sempre a harmonia. Tudo que for desarmonizado, tudo que foi tirado do lugar, tem que voltar para o seu lugar. Tudo que for ocasionado como dano, tem que ser reparado de alguma maneira. E isso só pode ser reparado através da prática dessa vida terrena. Nós vamos para a erraticidade, nós aprendemos e botamos em prática numa nova existência. E é por isso, então, que nós temos tanta dificuldade de lidar com determinadas pessoas, de nos relacionarmos com determinadas pessoas, e tanta facilidade em convivermos com outras, em querermos estar juntos com outras pessoas. Porque essas pessoas que fazem parte do nosso parentesco, parentela espiritual, como queiram, que são os nossos espíritos amigos, com os quais já se tem uma relação de afinidade, é fácil de se encontrarem, de se atraírem, de quererem estar juntos. O Evangelho
nos traz a seguinte lição: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, aos quais prendem o espírito antes, durante e depois de suas encarnações. E este pai que assumiu o compromisso, que recebeu esse espírito como filho, que assumiu esse compromisso de auxiliá-lo no seu desenvolvimento intelectual, tem também o compromisso de ajudá-lo a progredir, tanto intelectual como moralmente. E daí vem a nossa missão como pais de ensinar os nossos filhos a vivermos no bem, a buscar passar por cima das peculiaridades, a entender que somos seres diferentes, que somos espíritos os quais cada um tem a sua própria trajetória e que somos herdeiros de nós mesmos. Tudo o que nós fizermos vai refletir em nós mesmos. Ninguém tem culpa das coisas que vivemos hoje, porque são resultado das nossas escolhas. Inclusive tem um livro, Missionários da Luz, escrito por Chico Xavier, que traz a história de um casal que recebe como filho o responsável pela morte do seu pai na vida anterior. É a história de Adelino, Raquel e Segismundo, onde Segismundo mata, Adelino por ciúmes, Raquel acaba num prostíbulo e os três acabam desencarnando num clima de ódio. E quando chegam, então, no plano espiritual, eles aceitam, Adelino e Raquel aceitam receber Segismundo como filho. Só que quando chega na vida corpórea, há um esquecimento dessa aceitação, que é o que acaba acontecendo, na maioria das vezes, nas famílias em que existe essa dificuldade de entendimento. Não estou dizendo que haja um homicídio, mas algum fato que prejudicou esse relacionamento, mas que nós aceitamos viver essa experiência que estamos vivendo hoje no mundo espiritual. Como eu falei antes, então, há dois tipos de família. A família corporal, consanguínea, e a família de laços espirituais. As famílias de laços espirituais se fortalecem pela purificação e se perpetuam pelo mundo dos espíritos. A outra, a corporal, são as mais frágeis e acabam, com o passar do tempo, se extinguindo, quando não existe essa afinidade espiritual. Às vezes, dentro de uma mesma vida, essa família corporal, porque não existe, não é só uma questão de tempo, é uma questão de necessidade de estarem juntos, de interesses, acabam então se extinguindo. Quanto a questão da passagem que existe, também nos é trazido nesse item do Evangelho, quando Jesus diz, havia uma reunião de pessoas, alguém Jesus aí fora está,
a sua mãe e os seus irmãos, Jesus pergunta: quem seria? Quem é minha mãe e meu irmão? E fala que todo aquele que vive da vontade do meu Pai, da palavra do meu Pai, este é o meu irmão e minha irmã, minha mãe. Até mesmo porque no mundo espiritual todos nós somos irmãos. O que Jesus fez quando diz que todo aquele que vive na palavra é meu irmão e minha irmã? Foi no sentido de desconsiderar Maria de alguma forma? Com certeza não. Porque existem várias outras passagens que nos mostram todo o amor de Jesus por seus irmãos, mas sim para nos dar essa noção de amplitude da família. Essa noção de que a família vai além da nossa família consanguínea. E por isso todos merecem o nosso amor e a nossa consideração. E nós, como seres em evolução, temos a obrigação de nos reconciliarmos para podermos seguir a nossa trajetória. Em Mateus 5, 24, está lá. Antes de fazer a sua oferta, reconcilia-te com o teu irmão. Então, para que possamos continuar evoluindo, progredindo, nos melhorando, nós precisamos conviver, aprender a amar aqueles que nos trazem maiores dificuldades. Porque com os outros o nosso relacionamento já é pacífico. Em uma família sempre existe alguém que de alguma maneira não consegue se relacionar bem. Esse ser está ali para que possamos, então, vencer a prova. A nossa família é a nossa ferramenta para que possamos enfrentar as dificuldades. Nós temos tudo o que precisamos para fazer os nossos resgates, para nos reajustarmos. E a nossa família terrena é o nosso laboratório. Vamos então procurando a trabalhar justamente essas questões mais difíceis, nos brindando, nos melhorando, aprendendo a ter paciência com aquele que nos irrita, precisando ter calma justamente com aquele que fica o tempo todo tirando a nossa paciência. E são situações que exigem mais da gente do que quando o relacionamento é fácil. Mas nós vamos encontrar isso no decorrer de toda a nossa vida terrena. Nós vamos passar por várias dificuldades, as quais nós teremos que vencer. E quanto antes nós conseguirmos enfrentar essa questão das dificuldades de relacionamento, que provavelmente veio por situações anteriores a essa existência, ou até mesmo nessa existência, mais fácil vai ser o nosso caminhar. Quando nós conseguirmos entender, e não só entender, mas interiorizar o aprendizado, de que o meu irmão tem tantas dificuldades quanto eu, mas que, no entanto, cada um tem a sua história de vida, cada um passou pelas suas dificuldades, e que estamos numa mesma família para nos ajudarmos, mais fácil vai ser lidarmos com as outras pessoas. Quando conseguirmos observar que quanto maior a armadura, maior a fragilidade do que está ali dentro, mais fácil vai ser nós conseguirmos auxiliar. Porque essa é a nossa função. É amar,
é perdoar, é auxiliar, e dos outros conosco também, para que possamos todos evoluirmos e crescermos juntos. Então, essa nossa família espiritual, esse nosso laço espiritual, é muito mais amplo que a nossa família consanguínea. Mas é lá, na nossa família consanguínea, que nós vamos desenvolver o nosso entendimento, a nossa capacidade de enfrentamento. Com o meu amigo, eu não tenho mais nada para reconciliar. Mas Jesus já dizia: perdoai aos vossos inimigos. Então, a proposta do Evangelho, da lição de hoje, é justamente essa: tentarmos fazer essas nossas relações de consanguinidade ser mais do que meras relações consanguíneas. Passem a ser afinidades. Vivermos esse enfrentamento que hoje nos é necessário, com calma, com sabedoria e com auxílio. E já que esse tema está dentro de um tema maior, que é honrai ao Pai, ao vosso Pai, e honrai a vossa mãe, nós temos que ter ciência que ele é o 4º mandamento que nos foi dado, com uma promessa, para que seus dias se prolonguem na Terra. E o que seria esse honrai ao teu pai, honrai a tua mãe? O que seria esse honrai? O amor, o respeito, o cuidado. Nós vemos tantos pais que não se relacionam com filhos, filhos que não entendem os pais, que vai muito além desse conflito de gerações, que muitas vezes são por situações de resgates mesmo, de expiações. Mas existem outras situações que é só mero entendimento. E nós temos que ter ciência de tudo. O nosso pai, nossa mãe, se comprometeu quando aceitou nos receber como filhos. Porque pode ter gente aqui que não é pai e mãe, mas certo que todos são filhos. Então, olhar um pouco mais de carinho essa situação dos pais e das mães, porque de repente eu não concordo com nada do que me foi ensinado, mas eu ainda tenho uma dívida enorme de gratidão, porque só os pais deram a vida, a oportunidade que hoje nós temos de estar aqui, nos melhorando, nos libertando de coisas do passado, buscando um melhor entendimento, uma vida melhor para o nosso futuro, porque o que todo mundo quer é ser feliz, é viver bem, é conseguir ter tranquilidade, ter paz, mas temos que trabalhar para isso. E o certo é que nós estamos exatamente onde devíamos estar. Não há erro, ninguém está enganado. E só cabe a nós sairmos dessa situação avante, em progresso, em evolução, trabalhando, amando. Que nem diz o Bezerra de Menezes em uma mensagem: o tempo urge, amai-vos. Se não puder amar, perdoai-vos. Se não puder perdoar, desculpe. Se não puder, tenha misericórdia. Mas faça alguma coisa para melhorar. Eu vou ler uma oração de Chico Xavier.
porque eu acho que cabe muito no tema de hoje. E certamente muitos dos senhores já conhecem. Cada desistência. Nasceste no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te proporcionou de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraíste com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada. Vivencia. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Francisco Cândido Xavier. Passamos agora, então, para o momento do passe.